Olá, pessoal, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, vamos começar essa live aí de lançamento do livro de provas digitais. Olá, Ana Paula, olá, Dani, Boa tudo bom? noite. Boa Boa noite. Tudo bem, gente? noite Tu- aqui para nós, boa noite mais ainda para a Dani, né, que está no outro lugar do planeta e está aí conosco nesse momento aqui dessa live de lançamento do livro aí, de provas digitais, né? No processo do trabalho, um tema novo. E nós vamos conversar aqui sobre esse livro, sobre esse tema, aqui com o pessoal que nos acompanha. E aí, pessoal, vamos chamar, né, os amigos aí para participar, para estar aqui conosco. Clica aí no aviãozinho para chamar o pessoal para a nossa live aqui de lançamento do livro e de sorteio também dessa obra publicada pela Lacier. Como está aí, Dani? Tudo bem aí? Ana Paula, tudo bem com vocês? Aqui calor, aí tá frio, né? Aqui tá calor. Pois é, então, aqui tá um friozinho gostoso aqui em Goiânia. E você, Ana Paula, tá onde? Eu estou em São José do Rio Preto e aqui no inverno são 25 graus, né? Sempre calor. Mais É, quente que aqui. mas a temperatura está muito boa, né? E a gente aí de várias partes do Brasil e do planeta, né? Com essa live aí de lançamento dessa obra. Eu queria, né, agradecer a todos que estão aqui conosco, todos que colaboraram, né, nessa obra. É muito bacana ter o apoio aí de tanta gente, né, envolvida nesse projeto, envolvida nesse tema, que ainda tem muito, né, para espalhar, né, pelo direito, né, o tema das provas digitais é algo que é um pouco incipiente ainda no processo do trabalho, mas já muito comentado no processo penal, no processo eleitoral, e agora a gente vem com essa obra que é uma novidade, né? Primeira obra específica sobre provas digitais no processo do trabalho, e a gente vai contar um pouquinho de como surgiu esse livro, de como tudo isso começou. Vou colocar aqui para fixar o tema da nossa live e a gente começa com o nosso bate-papo logo em seguida. Então vamos lá. Lançamento do livro Provas Digitais, da editora Lacier. Vou aqui marcar o nosso tema. Pronto, tá aí, lançamento do livro Provas Digitais. Então vamos começar a nossa conversa aqui, Ana e Dani. Bom, primeiro eu quero, né, agradecer a todos e todas que estão aqui conosco nessa live, que acabou, né, tendo sido postergada, né, por questões de saúde, mas graças a Deus estamos todos bem, os nossos familiares também. Passamos, né, por momentos de muitas dificuldades e nos solidarizamos com todos aqueles que perderam amigos, parentes durante a pandemia e estamos, né, nessa luta, nessa sobrevivência e graças a Deus hoje aqui com saúde podemos finalmente fazer essa nossa live. Quero cumprimentar de forma muito especial
né, as minhas amigas, que eu posso dizer assim também, Paula Silva Campos Misculin, né, amiga de muito tempo, juíza do TRT da 15ª Região. Eu não vou aqui ler todo o currículo dela, mas a Ana Paula é uma colega brilhante, uma magistrada destacada, ela fez parte da primeira turma, né, de formação de formadores da Enamat, já foi tutora várias vezes. Então, a Ana Paula tem se destacado, tem falado super bem sobre o tema e tem também ministrado cursos. Depois você conta para a gente, Ana Paula, esses cursos aí que você tem ministrado. E tenho aqui comigo, aqui é uma surpresa, você não sabia disso, Ana Paula, o seu livro, tá? Isso mostra que você já começou, né, a tratar do tema. Então, grande livro aqui, Aplicativos e Direito do Trabalho, da Iuspódio. Então, uma grande editora também aí, e você já com esse despertar para esse tema. E a Daniele Bertacchini, que começou lá na 15ª, né, Dani? Depois foi para a 12ª Região, hoje é titular da 7ª Vara de Florianópolis. Substituta. Substituta, desculpa, mas despertando muito interesse, né, muita inveja de quem gostaria de trabalhar em Florianópolis, né, aquela cidade maravilhosa. Estive lá outro dia, né, aquele aeroporto fantástico. Então, Dani, juíza substituta, então, auxiliando na 7ª Vara de Florianópolis. Correto, Dani? E a Dani tem aí dado decisões muito interessantes, aplicando as provas digitais, fez parte da primeira turma também de formação de formadores, né? Também tem ministrado cursos. Então, as duas aí, com esse trabalho fantástico sobre esse tema, tanto na teoria quanto na prática, né? Aplicando aquilo que foi tratado nos nossos cursos. Queria, antes de começar a tratar do tema do livro, também falar um pouco, né, dessa obra específica e da editora Lassier. Né? Nós queremos agradecer a acolhida pelo Lassier, José de Rezende, né? Toda a equipe da editora Lassier, que abraçou essa obra, que é pioneira, é a primeira obra que trata especificamente desse tema no Brasil. Né? Tudo isso surgiu lá com a ministra Cristina Peduzzi, presidente do TST, que inclusive faz o prefácio dessa obra, né? A ministra Cristina, então presidente do TST, ela abraçou esse tema das provas digitais, desenvolveu esse tema lá, inclusive tem um ato conjunto do TST, o ato conjunto número 31, foi assinado pela ministra Cristina e pelo ministro Aloysio, né, que hoje está em Enamat, junto comigo. Esse ato trata das ordens direcionadas à Microsoft, né, que podem tratar aí das provas digitais. Então, esse ato conjunto do TST já foi um passo dado, e isso foi tudo capitaneado ali pela ministra Cristina Peduzzi, então presidente do TST. Então, quero agradecer imensamente a ministra Cristina Peduzzi, não só por ter feito o prefácio dessa obra, mas também por tudo que ela fez, junto com a ministra Dora Maria da Costa, a ministra Dora, oriunda do TRT da 18ª Região, né, embora mineira, assim como eu, mas ela saiu da 18ª Região para o TST e era diretora da Enamat quando esses cursos foram feitos. Né, as duas abraçaram a ideia. Tudo começou lá com uma conversa com o Rogério Neiva, né, nosso querido colega da 10ª Região, hoje auxiliando lá no CSJT. Tive uma conversa com ele e ele falou: olha, você conhece o professor Paturi? Você sabe do que ele fala? Já ouvi falar. E aí a gente começou a conversar e ele começou a me explicar e ele me apresentou, né, o professor Fabrício Paturi, e daí surgiu uma série de coisas, né, de cursos de formação de formadores, curso em EAD, e até chegar nesse livro. E
Desse livro especificamente participam, né, além da ministra Peduzzi, que faz o prefácio, e o nosso guru, promotor Fabrício Paturi, que escreve a contracapa, dele participam, né, participam dessa obra o colega Kleber Wack, José Antônio Ribeiro, a desembargadora do TRT do Rio Grande do Sul, nossa querida colega e amiga Luciane Barzotto, desembargadora Tereza Assa, do TRT da 15ª Região, o colega Vitor Yamada, da 14ª Região, que é um colega assim, que também tem se destacado no meio com grandes decisões, um grande professor. Ele traz aqui num artigo muito interessante dessa obra também, falando sobre os requisitos da prova digital, autenticidade, integridade, cadeia de custódia. Além dele, participam Hermenegilda Machado, Fabiano Fernandes Luzes, Marcos Dias de Castro, Maurício Madeu, Erotilde Minharro, Guilherme Feliciano, né, nosso grande colega, foi presidente da Anamatra, Paulo Lugero, Patrícia Medeiros, Valéria Ribeiro, Olga Fortes, Fabrício Lima, Ana Cláudia Pires de Lima, Francina Nunes, né? A Francina também se destacou aí nos cursos, foi conteudista junto com o Vitor e com o Flávio, lá da 19ª Região, os conteudistas do curso da Inamate, curso pioneiro também sobre isso, Juliano, Duarte Abrunhosa, João Moreira Dias, Cris Namurti, Gustavo Nunes, todos esses são articulistas dessa obra, né? E a gente tem um artigo lá também, né? Eu, a Dani e a Ana Paula. Então eu queria, né, antes de passar a palavra aí às colegas, mais uma vez, prestar uma homenagem, um tributo, né, agradecer à ministra Cristina Peduzzi, à ministra Dora Maria da Costa, diretora da Inamate, ao colega Rogério Neiva por ter nos despertado para esse tema, os conteudistas do curso da Inamate, Flávio Luiz da Costa, da 19ª Região, Vitor Yamada, da 14ª, e a Francina Nunes da Costa, da 15ª Região. Esses colegas bravíssimos, brilhantes, foram pioneiros nessa nova fronteira da prova no processo do trabalho. Eles inauguraram essa questão e todos eles dirigidos, orientados pelo nosso mestre guru Fabrício Paturi, né, que é o grande timoneiro disso tudo, é o grande capitão, né, foi ele que nos fez desbravar por esse novo universo da prova digital. E aí eu vou pedir logo em seguida para a Ana Paula contar um pouquinho como nasceu esse livro, né, mas eu queria desde já falar do artigo que inaugura essa obra, né, que é o artigo intitulado Dadologia e Sociedade Digital, Novos Paradigmas e Seus Impactos no Processo do Trabalho. E aí nós cunhamos, né, essa expressão, a gente não sabe, né, se é o que vai prevalecer ou não, mas é uma ideia que a gente tem dessa nova possível ciência, né, que nós teremos pela frente, que é essa ciência dos dados, ou que a gente cunhou esse termo novo aí de dadologia. Né? O que seria isso? Seria uma nova ciência? Será que os dados têm esse poder de ser esse núcleo, né, de centralizar toda a discussão que vem por aí? A gente, né, tem ouvido falar que os dados são o novo petróleo, mas será que ele vai ter essa força, né, realmente essa propulsão, essa capacidade de centralizar tudo como um objeto de estudo novo e vai ter uma ciência interdisciplinar, transdisciplinar, que vai ter como núcleo os dados, né, nessa nova realidade que a gente tem pela frente? Então, é uma aposta que a gente fez, é uma discussão que a gente quer trazer, e a gente convida, né, aqueles que se interessarem pela obra a travar esse debate conosco, né? Será que os dados podem, né, ser o objeto de estudo dessa nova ciência que está aí por vir? Essa é uma grande questão. Então, Ana Paula, queria te passar a palavra aí para falar um pouquinho
desse artigo nosso, desse livro, né, que nós desenvolvemos aí, nós coordenamos essa obra chamando todas as pessoas, e depois nós temos aí, né, uma novidade, que é uma possível segunda edição, e aí a gente quer chamar aqueles que estão participando aqui dessa live, nos assistindo, né, para colaborar conosco e continuar esse diálogo. Então, Ana Paula, conta para a gente como foi a criação desse livro, né, o tratamento lá com a editora Lacier e tudo o que se desenvolveu a partir desse nosso contato, né, desse trio que foi muito gostoso, né, a gente ter aí esse diálogo, esse contato durante todo esse período e chegar até essa obra que a gente está oferecendo para toda a comunidade jurídica. Conta aí para a gente, Ana Paula, como que foi? Bom, em primeiro lugar, quero dar meu boa noite para todos que estão aqui com a gente e dizer que enquanto você falava, Platão, passava um filme, né, pela minha cabeça, porque você nominou aí colegas de todos os lugares aí do Brasil, né, norte, sul, leste, oeste, e em resumo, é muito gratificante participar de tudo isso. Eu tenho muito orgulho de fazer tanta coisa, né? Parece que a minha conexão não está muito boa, ou vocês estão me ouvindo bem? Eu tô Tá? bem. Então vamos lá. Maravilha. Então, Platão, quebrando aqui, né, os protocolos, vocês sabem que eu também não sou muito formal, eu quero agradecer imensamente, porque foi um prazer trabalhar com vocês, e desde que tudo isso começou, eu fiquei muito entusiasmada com as provas digitais, com isso, porque o que acontece? É como a Dani diz nos cursos, né, nas lives, a sociedade passou por um processo de mudanças que era esperado, mas não tão abruptamente como aconteceu. E vejam o lado bom, né? Eu, por exemplo, sou de Goiás, conheço o Platão há anos e conheço a Dani há anos, porque ela era aqui da 15ª região, mas ficamos tão próximos agora que eu digo que essas foram as coisas boas, né? Que a tecnologia, que essa possibilidade de hiperconexão nos proporcionou. Então, nesse contexto, Platão, acho importante a gente frisar de mudança da sociedade e das mudanças no próprio poder judiciário, que a gente frisa muito as dificuldades que existem, porque elas existem, principalmente para nós que não somos nativos digitais, mas há também muitos benefícios, muita possibilidade de acesso à justiça, e é nesse contexto que o Poder Judiciário também vem passando por uma grande transformação, e eu penso que nós, enquanto agentes aí do Poder Judiciário, nós temos que encarar essas mudanças, porque temos que melhorar o nosso serviço, a prestação jurisdicional, e tudo isso, esse universo de digitalização das nossas vidas, claro, vai repercutir nos processos. Então, o livro surgiu, voltando aqui à sua pergunta, dessa vibe, né? Poder Judiciário aí com várias ferramentas, Programa Justiça 4.0, plataforma aí do Poder Judiciário, e o TST, por meio da escola, preocupado em qualificar, capacitar o seu magistrado para lidar com tantas novidades, encampou isso aí. E eu, desde o início, estava lá, porque eu sou a fominha dos cursos, né? Estava lá no primeiro curso, tudo que é novidade, eu estou lá, eu e a Dani, não temos tempo para nada, mas falou que é um curso, não pode ouvir um vamos. E o pior é que quando eu chamei os dois, eles são piores que eu, né? Parece o Guilherme, que é o meu amigo, meu professor, meu orientador, que não pode ouvir um vamos, que está lá, né? E aí foi... tudo, né? Falou, arroz de festa. E não é só para festa não, né? Para trabalhar também, isso que é o mais gratificante. E aí fiz o primeiro curso, gostei muito, mas era tudo muito novo, porque como Platão bem colocou, esse tema já vem sendo estudado há muitos anos no processo penal por conta dos crimes cibernéticos, de toda essa novidade aí, com mudanças legislativas, né, que vem ocorrendo aí nos últimos 20 anos, mas ainda é novo na Justiça do Trabalho. Então, eu parabenizo também a ministra Peduzzi e a ministra Dora pela iniciativa ousada
de trazer algo tão novo e tão necessário para nós, porque não adianta a gente ficar só na teoria, a gente tem que pôr a mão na massa e saber como fazer isso, para que a gente assegure o contraditório, a ampla defesa, a privacidade, a proteção de dados dos envolvidos, enfim. E aí o que aconteceu foi que eu tive o privilégio de participar dessa primeira turma que formou os juízes e depois de ser tutora nos cursos da ENAMAT, foi quando nós fizemos o quê? Criamos um grupo de WhatsApp, porque a partir daí os juízes começaram a compartilhar suas experiências, cada um com uma dúvida diferente, cada um com um questionamento diferente, e foi então que eu percebi que a gente precisava difundir as boas práticas dos colegas e também contar aquilo que deu errado, aquilo que não funciona. Toda vez que um aplicativo tem uma atualização, há alguma mudança, os entraves, as coisas boas, enfim. E aí nós percebemos que era necessário estudar mais e difundir todo esse conhecimento. Foi então quando eu pensei, nós precisamos pensar em algo específico, porque nós tivemos lá a qualificação, as aulas com o professor Paturi, mas ele, apesar de ser brilhante, eu falo sempre para a Dani, né? Insuperável, tá aqui com a gente, insuperável nosso mestre, né? A quem todos nós somos muito gratos, mas ele não tem aquela vivência prática do dia a dia. E ali começaram a surgir os detalhes, a questão do ônus da prova, a questão dos princípios. E foi então que nós tivemos essa ideia. E claro, como eu acabei de dizer, fui falar para a Dani se ela topava, ela falou, claro, e aí falei para o Platon, ele disse, eu falei, Platon, você com tantas coisas na direção da escola, trabalhando tanto, você tem braços para ainda encampar esse projeto? Porque como o Platon já é da academia, é um colega já com titulação, com muita experiência, também tem bastante conhecimento nessa parte importante, né, técnica. Platão, você tem braços? Ele, braços e pernas. Eu falei, ai meu Deus, agora vamos. E assim convidamos os colegas que também prontamente aceitaram participar dessa obra. E, gente, o livro tá lindo, o livro tá incrível. É o primeiro livro que trata desse assunto na seara trabalhista. Então, nós temos aqui, Platão mencionou o Duarte, que é um professor lá de Portugal. Ele fala da utilização de geolocalização lá, de jurisprudência relacionada a redes sociais, à privacidade lá em Portugal. Temos também não só a parte teórica, de ônus da prova, teoria geral da prova, o ambiente virtual, essa questão da sociedade em rede, mas também temos a LGPD, a questão da privacidade. Temos também artigos aqui que falam das ferramentas dos aplicativos em espécie, né, o WhatsApp, os meios de validação das provas digitais. Então, tudo isso que tem sido utilizado nos processos para validar, nós explicamos aqui com um artigo brilhante aqui dos colegas. Falamos da Verifact, da HTT Track, da Wayback Machine, da Ata Notarial e outras plataformas. Além de falar da geolocalização também, que é um assunto polêmico, né? Merece uma outra live só para a gente falar disso. Da questão de metadados, de fotografia. E não vou falar demais para não ocupar todo o espaço. De perícia também, porque às vezes a pessoa pensa, sempre eu vou precisar de um técnico, sempre eu vou precisar de um perito, e não é bem assim, né? Tem casos e casos. E para finalizar, também não podia deixar de mencionar que atacamos a parte prática. E trouxemos aqui, inclusive, algumas ferramentas que já foram desenvolvidas. Vejam, o TRT da 12ª Região, na vanguarda, já criou um núcleo de provas digitais e lá já desenvolveram ferramentas para facilitar aí essa coleta de dados, essa leitura, a otimização da leitura desses dados. E aí eu vou deixar para a Dani falar um pouco mais sobre esse núcleo, sobre essas ferramentas, mas isso é um pouco do que tem aqui no nosso livro. Convido todos da área trabalhista a lerem, porque há mitos aí que são divulgados e aqui no livro vocês vão ter a base, não só da parte teórica, mas também da parte prática. Então fala um pouco para nós, Dani,
da inovação aí no TRT12, das ferramentas, enfim. Dani, Pois Dani, Fala, só um Platão. antes antes de você falar aí para gente, só avisar o pessoal aqui que daqui a pouco a gente vai explicar como será o sorteio. Então fica com a gente aí para poder participar desse sorteio. Vai poder participar quem está aqui, né, na live com a gente. E aí, Dani, fala aí, porque você está na França, né? Ela está lá em férias e está tirando um pouquinho do descanso dela para estar aqui com a gente. Então, essa live nossa internacional, né? O risco aí da conexão cair a qualquer momento, mas vai dar tudo certo como está dando. Então, pessoal, compartilhe aí a live com alguns amigos, fica aí com a gente para participar do sorteio, tá? E vai lá, Dani, conta aí a história também, né, que você vivenciou. Pois é, boa noite a todos. Eu não vou ser repetitiva, mas realmente é um prazer imenso estar aqui. Espero que a conexão se mantenha, mas a gente sabe que a distância e o fuso às vezes atrapalham um pouquinho. Estou vendo um monte de gente querida aqui, é um prazer. Maria Beatriz, minha querida colega, o Paturi entrou também, que é sempre uma responsabilidade. Eu fico, ai meu Deus, deixa eu me esconder aqui. Não, brincadeira. Mas, de fato, na verdade, assim, o núcleo de provas digitais, justamente, ele surgiu durante o período do curso com o promotor, o professor Paturi, lá na Inamat, em abril do ano passado. Eu falei, gente, mas é que são tantos dados, né? Tanta coisa que a gente pode obter. Como será que a gente poderia facilitar a vida do magistrado e dos atores judiciais, dos advogados, de uma forma em geral, com relação a esses dados? E aí comecei a pensar sobre esse núcleo de provas digitais e levei a ideia para o tribunal, que também foi acolhida. Realmente o tribunal da 12ª Região é conhecido por um tribunal muito vanguardista, que gosta também dessas novidades. E aí a coisa realmente ganhou campo e está sendo bem vantajoso, bem gratificante trabalhar com o núcleo de provas digitais, porque o muito interessante desse núcleo é que muitas questões, acho que todo mundo que trabalha com as provas digitais já acompanham isso, são as questões que trazem para a gente com relação à privacidade dos dados, né? E talvez a dificuldade na interpretação desses dados. Por isso que eu acho interessante esse artigo que está lá no livro, porque ele destrincha um pouco algumas das ferramentas que foram desenvolvidas pelo núcleo de provas digitais e continuam ainda em aprimoramento, que eles não apenas ajudam vamos dizer assim, na individualização no tempo e no espaço dos fatos efetivamente controvertidos, afastando aquelas questões que é comumente trazida para a gente sobre a violação de privacidade, etc. e tal, mas também eles facilitam a leitura desses dados, né? Porque eu sei que muita dúvida ainda surge com relação a isso, se algumas pessoas ainda pensam que os dados só podem ser coletados quando o celular estiver ligado ou quando eu fizer uma conexão com a internet. Então, eu acho que o livro é muito interessante por isso. Ele abre os horizontes, abre um pouco a nossa mente sobre outras possibilidades. Não é só quando a gente acessa uma plataforma, não é só quando a gente manda um SMS que a gente realmente pode estar sendo, não vou dizer vigiado, que não é bem essa palavra, mas que a gente pode ser conectado ou rastreado. E isso tudo realmente vem contribuir na produção da prova de uma forma muito mais efetiva, muito mais eficaz, muito mais assertiva. Eu acho que esse é o X da questão desse livro. Todos os artigos que falam, como a Ana, como o Platão mencionaram, sobre a otimização da coleta dessa prova, o ônus da prova, os requisitos de validade dessa prova, realmente eles vêm no intuito de abrir a cabeça da gente para uma produção mais eficaz para a formação da convicção do magistrado.
né? Não é essa visão que às vezes a gente tem um pouquinho enviesada sobre o fim das provas testemunhais ou o fim disso, daquilo. Não, é só uma forma muito mais otimizada da gente conseguir nos aproximar cada vez mais daquela realidade do que realmente aconteceu no processo para a formação da convicção de uma forma mais tranquila e mais efetiva, mais eficaz, mais assertiva, como eu gosto de dizer, né? Então, eu acho que, dentre vários aspectos que o livro aborda, essa questão das ferramentas que ainda, como eu falei, estão sendo aprimoradas, mas como entrar um pouquinho a fundo das ferramentas possíveis para a coleta desses dados, o quando, o porquê, o quem tem que fazer o quê, que é o que eu acho que é o grande brilho, né, modéstia à parte, dessa obra tão íntima que está aí à disposição de todos, né? Bom demais, Dani. Muito obrigado. Depois, se você puder contar algum caso aí, alguma coisa que você usou, né, prática, se puder, né, algum caso público aí que você puder compartilhar com aqueles que nos assistem, vai ser muito bom. Mas eu quero já explicar como que vai ser o nosso sorteio, né, de quem vai poder participar. Eu e a Ana Paula, em dado momento aí da live, vamos levantar a obra e aquele que quiser participar do sorteio precisa printar a tela, postar nos seus stories, né? Isso vai ser marcado, né? Marcando a Ana Paula, a Dani, me marcando, nós vamos receber aí um direct e aí a gente vai numerar todos aqueles que participaram, né, dessa live e fizeram todo esse roteiro aí. Então, quem tiver interesse no livro vai receber em sua residência, né, uma obra. Então, precisa seguir esse passo, né? Precisa nos seguir, fazer o print na hora que eu e a Dani estivermos com... eu e a Ana Paula, porque a Dani não levou porque não coube na mala, né? Está em férias. Não coube na mala o livro, então ela levou para a França. Então eu e a Ana Paula vamos levantar a obra em dado momento da live, vocês printam a tela, postam nos stories, nos marcam que aí a gente vai poder numerar os directs que recebermos para fazer esse sorteio, que vai ser divulgado na quinta-feira, às 14 horas. Tá? A gente vai divulgar aí o ganhador desse sorteio que participou dessa live. Então, eu queria pegar o gancho aí do que a Dani falou, né, dizer sobre essa possível substituição da prova testemunhal, que falam muito disso, né, e a gente tem plena consciência, né, de que a prova digital não é a panaceia para todos os males, não é a solução para tudo, né? A prova digital vem agregar, vem trazer valor, vem acrescentar algo para esse universo probatório. Mas nós acreditamos que à medida que o tempo for passando e quanto mais dados forem produzidos pelas pessoas, maior, né, cabedal, maior arcabouço, maior volume de material para a prova vai ser produzido. E aos poucos, aquela dependência da prova testemunhal que marcou muito a Justiça do Trabalho, uma prova testemunhal que tem as suas falhas, né, a possível falha do esquecimento, da própria idoneidade da prova, da suspeição das testemunhas, isso cai um pouco por terra com as provas digitais, que tem que seguir todos aqueles requisitos de validade, né, autenticidade, integridade, temporalidade. Então, isso tudo precisa estar muito presente na prova digital para que ela realmente tenha a confiança e a fidelidade que vai permitir que o juiz se aproxime cada vez mais da verdade e tenha mais certeza daquilo que ele está julgando. Então, nós temos essa consciência, né, de que a prova digital não vem ir à prova testemunhal. Ela vem
mais condição para o juiz julgar o processo. Sim, Ana Paula. Não, eu ia dizer que é muito importante que isso fique claro no sentido seguinte. No livro a gente traz bem essas definições, né, a parte teórica e conceitual, mas é por isso que eu insisto na questão prática, porque nós já utilizávamos provas digitais, os advogados já usam, mas às vezes a gente nem se dava conta. Então, claro, hoje podemos dizer, assim, na minha opinião, né, que ela está servindo mais como uma prova complementar, né? Porém, vou dar um exemplo disso que você acabou de dizer. Eu trabalho numa região que tem bastante trabalhadores rurais. Então, é muito comum já a própria parte, né, o seu advogado, na petição inicial ou na defesa, já junta ali um trecho do Google Maps para comprovar o tempo gasto no percurso. Porque o Google Maps já disponibiliza o tempo gasto no percurso. E, ao passo que antigamente a gente ficava, quanto tempo o senhor gasta? Qual parte do trecho que é coberto por asfalto? Quanto tempo que gasta na estrada de chão? Esse tipo de coisas, né? Então, esse é um exemplo de segurança que a gente tem, que as próprias partes já trazem, né, essa informação para o processo. E acho que isso é a tendência, mas eu concordo com você, não vai resolver tudo do mundo, como alguns exageram, mas também não tem essa insegurança que outros colocam, né? Porque também, em relação à parte técnica, o juiz vai tomar as cautelas, e é por isso que é importante fazer os cursos, ler e estudar, porque qualquer prova é suscetível à falha, né? Como a gente tem um recibo de salário que pode estar assinado, mas o trabalhador não recebeu. O mesmo pode acontecer, né? Vídeos, a Deep Web com vídeos falsos, tudo é possível, mas aí ali no conjunto o juiz vai analisar. Você não acha, Dani? Ou não, Dani? Vamos para a prova digital e pronto. Como é que é? Não, eu acho muito interessante o que você colocou, porque é isso mesmo, Ana, mas eu não acho só que seja uma forma complementar, porque eu acho que ela pode ser antecedente ou supletiva. Isso depende muito Sim, do ânimo do caso. da audiência, caso a caso, né? Então, eu acho que o juiz, o juiz e as partes, os advogados, eles precisam conhecer para justamente pensar qual é o melhor momento daquela produção. Porque vamos supor que a gente decida em produzir a prova digital depois da oitiva de testemunhas, todo mundo tem que ficar ciente que as testemunhas também podem ser afetadas por esse resultado. Então, é tudo uma equação. É muito importante a gente pensar justamente o processo como ele é hoje. Eu sempre brinco que eu não acho que seja um novo meio um novo modelo processual. É o mesmo modelo processual com um novo meio de produção de prova, que está submetido aos mesmos ritos aos quais a gente já vinha utilizando antes, mas de uma forma, como eu disse, mais otimizada. Mas o que eu acho que é o grande pulo do gato, ou não grande, um dos principais, eu acho, pulos do gato. Ai, que saudade da minha gata. No processo, na prova digital, é justamente aqueles casos onde a prova testemunhal, se não difícil, se não impossível, é muito difícil. Como eu sempre trago os exemplos, por exemplo, dos casos de doméstica, né, ou domésticos, quando começou a trabalhar, se foi trabalhar durante a suspensão do contrato ou não, os casos de limbo previdenciário, se a parte realmente se reapresentou ao trabalho depois da alta ou não, aqueles casos de uma alteração de ânimos muito grande depois de uma reunião muito incisiva. Então, esse tipo de produção de prova, que é difícil e às vezes quase beirando ao impossível, ela é muito mais otimizada, muito mais facilitada com esses dados e elementos digitais. Por isso que eu acho muito interessante que a gente conhecer. Então, não é só uma substituição. Eu acho que a gente justamente inseri-la dentro do nosso meio de pensar hoje, que ele já é digital, querendo ou não. Talvez a gente não se dê conta do quanto nós já pensamos digital e trazer esse nosso pensar digital para dentro do processo, tal qual já o conhecemos. Eu acho que esse talvez
seja o grande lance dessa mudança de paradigma. É realmente um reenquadramento e não um novo modelo, uma coisa assim, né, extraordinária. É nós pensarmos, como diz o livro, né, o presente e o futuro. O que acontece hoje? Em que mundo nós já vivemos hoje? Então vamos colocar o pé na que já vivemos hoje. Vamos trazer isso para dentro da nossa realidade atual, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Eu acho que esse é a grande pegada das provas digitais. Eu me empolgo, né? Todo mundo sabe que eu me empolgo. Muito bom, eu tenho alguns comentários ainda para fazer, mas vamos lá para, né, o pessoal que está aí acompanhando, para a gente permitir aí a participação no sorteio. Então, Ana Paula, vamos lá. Olha, quem printar aí né, a nossa face aí com o livro, eu estou aqui com a Ana Paula e a Dani com o seu sorriso, né, então permitir àqueles que estão aqui nos acompanhando que façam print dessa tela, que postem seus stories, nos marquem e assim a gente vai fazer o sorteio. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Quem tiver, né, feito o print agora, que é uma prova digital, né, da participação. Então, o print é muito confiável, hein? Isso. Queria os metadados, viu? Então, legal, pessoal. Então, sigam aí esse roteiro, tá? Depois a gente vai fazer um outro sorteio. Acompanhe lá no nosso feed também, né? Para a gente enviar com muito carinho essa obra para vocês. Mas eu queria aproveitar o gancho, Dani, e falar algumas outras questões, alguns outros desdobramentos que nós temos da prova digital, né? Porque... Platão, desculpa eu te cortar, mas daqui a pouquinho a gente pode dar uma segunda chance, né? Para quem está chegando. Legal. Para quem perdeu. Beleza, não, vamos lá. A gente faz mais uma vez aí, né, esse nosso retrato aí, né? Pô, só fala em retrato é quem é mais antigo, né? Mas assim, a gente é novo primo. Mas eu queria pegar o gancho aí da Dani, né, e falar das múltiplas possibilidades, né, de utilização da prova digital, porque ela pode servir, né, na fase de conhecimento, pode servir na fase de execução, e eu vejo assim, a prova digital como um mecanismo, assim, um argumento para facilitar também na fase de conciliação, né? Porque a simples possibilidade de uso de prova digital, ela estimula bastante a conciliação. O simples fato de se saber que pode-se chegar à verdade por uma série de caminhos, né? Eu acho que a capacitação em prova digital, a grande questão está justamente em quê? Em conhecer cada vez mais os caminhos para se chegar a uma prova com segurança, né? Então, você saber, né, a utilização dos metadados, como usar a geolocalização, também numa audiência de instrução, quando se trata, por exemplo, de uma contradita, né? Eu quero verificar se a testemunha é amiga íntima ou não, né? Então, assim, são múltiplas possibilidades. E aí, para lembrar de quem é velho como eu, né, a gente falava do Bombril. O Bombril tem 1001 utilidades, assim, as provas digitais também têm uma série de possibilidades. E conhecer esses vários caminhos, né? O Perifet, conhecer todos os aplicativos, os sites, tudo aquilo que pode ser extraído da internet, né? Como assegurar ali, né? Como ter uma cadeia de custódia para se garantir toda a autenticidade, a integridade da prova digital. Então, são realmente múltiplas possibilidades, né? Inúmeras ferramentas. A gente pode elencar aí dezenas, né, de ferramentas que podem ser utilizadas. E nesse ponto, o TRT da 12ª Região foi muito feliz por ter sido pioneiro, né, no núcleo de provas digitais, no uso de ferramentas, né, equipes trabalhando nisso
tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. E aí todo mundo tem que estar nessa vibe, porque também não adianta só o magistrado se capacitar, sem que o advogado também se capacite, sem que também o membro do Ministério Público se capacite, os servidores também. Então, enquanto estavam acontecendo cursos lá na Inamate para magistrados do trabalho, os servidores estavam sendo treinados pelo grande delegado Guilherme Caselli, né, que a gente tem que render homenagens também ao Guilherme Caselli, né, de magistrados, que ministrou vários cursos para os servidores, e é uma das grandes mentes, né, uma capacidade imensa. Então, é importante esclarecer aqui, para quem está nos assistindo, que pelo menos da parte da Justiça do Trabalho, não só os magistrados foram capacitados, foram mais de 600 magistrados capacitados nos diversos cursos da Inamate, né? Curso de formação de formadores, curso de formação continuada, curso de formação inicial, os novos juízes também foram capacitados nisso. Os cursos em EAD, né, que vários colegas também fizeram, muitos estão aqui assistindo essa nossa live, e ao mesmo tempo, né, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, capitaneado ali pela ministra Cristina, auxiliado pelo juiz Rogério Neiva, também ofertou vários cursos para servidores que estão nos auxiliando nessa tarefa de coletar as provas digitais, de tratar, né, e também fazer essa análise dessas provas. Então, não queria deixar de passar isso. Dani, se você tiver assim, mais um caso também, né, para contar... Dani, Paula. Eu estava aqui, inclusive, lembrando, Dani, porque há alguns exemplos já de utilização de ferramentas, como um processo da colega de Tereza Narras, que lá na execução identificou um grupo econômico analisando conteúdo de site, e outros exemplos que o Platão citou, mas eu lembrei, Dani, daquela situação inusitada que você... Acho que congelou aqui, não sei se é a internet da Dani, Platão, acho que né? Mas eu tô aqui, vamos embora. Quando ela voltar, ela vai confirmar, mas às vezes a gente acha assim que só vai servir, né, para algo muito formal, e eu me lembro, eu sempre discuto casos com a Dani, casos interessantes, porque às vezes a gente abre uma defesa e fica esperando a impugnação para ver o que a defesa ou vai falar, ou a réplica, né, a respeito daquele ponto, e às vezes a pessoa nem toca naquele assunto. Um caso interessante que aconteceu com a Dani, acho que ela caiu aqui daqui a pouquinho, vamos ver se ela consegue voltar, é que ela, numa instrução de uma trabalhadora doméstica, a pessoa morava num prédio, e a trabalhadora levou uma testemunha, a testemunha via tudo, e ela trabalhava no prédio ao lado. Então a Dani falou, mas gente, como que ela vê se ela trabalha no prédio ao lado? Como é que ela vai ver lá dentro? Tudo bem que hoje em dia tem prédio que é quase grudado, né? Quase que dá para ver mesmo. E aí ela resolveu entrar lá no Google, naquela ferramenta, no Street View, que tem o bonequinho. Como vocês já devem ter visto, né? Tem bonequinhos que permitem que a gente entre até dentro do estabelecimento. E aí, com o bonequinho do Street View, ela viu que os dois prédios eram totalmente de vidro. Então, realmente dava para ver tudo lá dentro da casa, do prédio ao lado, né? Então, são essas questões, assim, que a gente nunca acha que vai acontecer e que as provas digitais acabam nos ajudando. Oi, Dani! Ó, eu tava aqui contando. Ah, deu tudo certo? Tá ouvindo a gente? Gente, não, esquentou meu celular, eu botei ele no freezer, aí voltou. Ai, Dani, no freezer ou no pacotinho lá do salgadinho, né, papai? Não, no salgadinho eu bloqueei os dados, Ana. Exato, as estratégias doidas, né? A do salgadinho para bloquear os dados, essa para o celular voltar, enfim. Dani, mas eu estava falando aqui com o Platão das situações em que a gente sempre discute, né? Que a gente fica esperando a defesa para ver qual que vai ser a manifestação ou a réplica, e às vezes a gente fica triste, porque não vem aquela discussão que a gente queria saber, né? E isso
para reforçar a importância do protagonismo do advogado aí nas provas digitais, né? Porque eles que trazem essas teses interessantes para a gente. E aí, Dani, eu estava contando aqui, bem na hora ia te passar a palavra e caiu, daquele seu caso que a gente ficou assim, não é possível, que aquela senhora tinha uma ação, ela era doméstica e ela trabalhava no prédio, e a testemunha que via tudo, trabalhava no prédio ao lado, e você disse, mas gente, como que ela via tudo do prédio do lado? E aí usou o Street View e conseguiu detectar que os prédios eram todos envidraçados, não era, Dani? Conta aí para nós, Isso. eu achei Não, e olha que interessante. interessante, esse caso, inclusive, ele foi antes das provas digitais, mas a sacada do Street View, que foi usada na época e hoje ainda eu acho que é excelente, porque muitas vezes a gente realmente não consegue ser os olhos da causa, né? E na verdade, isso é o grande X do processo, né? Nós vemos aquilo que nos é relatado. Mas a gente tem o 765 da CLT, nosso queridinho, que realmente faculta o magistrado na busca de uma investigação um pouco mais incisiva, vamos dizer assim, para a formação do nosso convencimento. Então, nesse caso, foi isso, Ana. Como eu comentei antes, que eu acho interessante das provas digitais, é nessas situações em que a prova é praticamente impossível, né? Como você bem colocou, um caso de uma doméstica que trouxe a colega que trabalhava no prédio vizinho. Você fala, gente, tá, mas e o que ela vai poder me dizer? E aí ela falava, Como é que não, ela os prédios via, são... né? Aí ela falou, não, os prédios são muito próximos. Tá, mas próximos quanto? Não, mas é que é no mesmo andar. Gente, mas o mesmo andar. Não, é tudo envidraçado. E fala, não, aí não, né? 3 coisas ao mesmo tempo é difícil. Então, realmente, na audiência, eu compartilhando a tela, eu joguei o Padman, né, lá, o bonequinho do Google Bonequinho. Street View, e ele realmente, eu consegui ver em tempo real, na audiência, junto com todo mundo, que os prédios eram um colado ao outro, que os andares eram um do lado do outro, e realmente as 2 coberturas eram completamente envidraçadas, ou seja, validando a produção daquela prova testemunhal que era praticamente impossível, né? Essa produção de prova no ambiente doméstico é muito difícil. E como vocês falaram até agora, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Com Então eles certeza. também têm que conhecer muito sobre o que está acontecendo. E como Até Platão para fazer colocou, a impugnação correta, né, Dani? Que às exato, vezes porque uma vem coisa. a defesa. Ah, não dá para saber se isso Isso. foi com tal número. Claro que dá para saber, é muito fácil saber. É. E a mesma alegação, né? Ah, não tem mais os dados. A gente consegue ver quando houve a modificação dessa configuração. Então, muito cuidado com o que se alega. Como eu sempre brinco entre aspas, né? Nos cursos. Às vezes, além de uma sucumbência, ainda toma litigância de má fé. Então, é muito importante, realmente, a gente conhecer qual é a forma de impugnação, ter cuidado nisso, conhecer realmente a causa. E como Platão colocou, na própria fase de conciliação, isso é super importante. Um pouco frustrante, né, Platão? Porque às vezes a gente acha que vai chegar lá e fazem acordos, falar, mas agora que eu ia saber. É verdade. Isso é bem comum. Mas eu acho justamente que a prova digital pode ser usada como argumento, né, para justamente, né, você ter um acordo evitando, né, certas situações, né, que poderiam advir com as provas digitais, porque a gente sabe da questão da intimidade, da privacidade, existem limites, né? O juiz não pode, por exemplo, detectar Sim. citação telefônica, né? Ele não vai fazer ali uma Pegar a geolocalização 24 horas por dia. exatamente. Dados em trânsito, né? Exato. Ele vai buscar ali aqueles dados estáticos, aquela conversa que já foi feita, né? Exportação de conversa e tudo isso, né? Ele não vai buscar certas coisas que vão violar ou ferir a intimidade, a privacidade da parte. Não é esse o objetivo, né? O objetivo da prova digital é buscar, né, alcançar certos elementos, certos materiais que não vão, né, que tem certos limites. Então, o juiz não quer saber por onde o trabalhador andou depois de sair do trabalho e tal, não interessa isso, né? Ele vai fazer limites, esses recortes. E o interessante é saber que a prova digital ela serve para muita coisa,
né? Não, o padrão ali é buscar, né, solução ali para as horas extras, né, por meio da digitalização, da ERB, tanto de coisa que pode ser usado isso. Mas também, né, para resolver a questão de vínculo de emprego, resolver justa causa, né, aquela questão do aviso prévio indenizado que eu achei trabalhado, né, que o cara dizia que estava trabalhando aviso prévio, queria receber aquele período, só que ele estava em outro lugar. Não, acho que esse caso... essa questão é meu, peguei esse caso. Esse caso eu acho super interessante, super divertido. O cara pontual, né? O cara fala que estava trabalhando durante o aviso prévio e não teve a redução dos dias, né? E aí ficou provado que o cara, né, ele não saiu da casa dele, né, em Santa Catarina, não poderia ter trabalhado na empresa porque ele não saiu de casa, né? Não saiu da região ali, da cidade dele. Então, assim, tanta coisa. Eu acho que a gente não tem, assim, ideia hoje do que a prova digital vai poder fazer para a gente daqui a alguns anos. Eu acho que hoje a gente não tem consciência, não tem ideia da dimensão de onde tudo isso pode chegar, sabe? Mas antes, a gente está quase encerrando. Ana Paula, vamos lá, uma vez aí, dar oportunidade para quem não saiu. Vamos lá, quem quiser participar do sorteio, vamos lá, Ana Paula. Então, faz o print aí da tela, marca nos stories, fica por 24 horas lá nos stories, nos marcam, né, para que a gente receba um direct, possa fazer a lista da numeração. Tudo isso vai ser feito de forma muito transparente, nós vamos publicar, né, nos acompanhem e nos sigam também para ver esse sorteio. Na quinta-feira, às 14 horas, a gente vai divulgar o ganhador que receberá essa obra na sua residência, no seu escritório, onde quiser, tá? Com muito carinho dos nossos coordenadores. E antes que eu dê o abraço platônico, que a Ana Paula tanto gosta de ouvir, vamos lá para os nossos últimos minutinhos aqui, para trazer algum caso mais interessante que vocês tenham, fazer os nossos agradecimentos finais e as nossas despedidas. Mais algum caso aí que você se lembra, que uso, mais alguma coisa interessante aí para falar para os nossos ouvintes aqui? Eu acho que tem também as inspeções, né, virtuais, ao vivo, que alguns colegas noticiaram, por exemplo, no momento ali da audiência, pediu para a testemunha se dirigir até o local para ver se tinha as jaquetas térmicas, quantas, como elas eram dispostas, porque às vezes tem aquelas discussões também, assim, se a catraca onde passava o ponto ficava depois ou antes do local de entrada, então tem também essa possibilidade de inspeção virtual ao vivo, né, no momento da audiência. Como você falou, Platão, são muitos... Daqui a um tempo vai ter no metaverso, no multiverso também, né? Exatamente. E o próprio Zoom também, né? Tivemos um caso recente que a TI detectou, a parte alegava, foi uma revelia, a parte alegava que na hora que ela acessou, deu algum problema, alegava que acessou. Porque lembrando que a prova digital tem que ser pontual, a gente precisa primeiro delimitar qual é o ponto controvertido, para depois determinar a prova. Então, a gente também tem que ter essa cautela. E ali, no caso, o ponto era, a pessoa disse que acessou o Zoom e que não conseguiu entrar, que não foi aberta a sala, esse tipo de argumento. E a TI detectou, a pessoa disse que entrou pelo e-mail tal, e a TI detectou que não teve nenhum acesso. E com isso, a revelia foi mantida. É um caso aqui de Ribeirão Preto que aconteceu, não foi comigo. Mas, ou seja, é o que a Dani falou, tem que tomar muito cuidado com a alegação, porque diferente de uma prova como a insalubridade, que você não sabe o que virá no laudo, você aqui tem que conversar bem com o seu cliente, saber bem como os fatos aconteceram, para não correr esse risco, né, de blefar e depois ficar constatado que não houve, nesse caso, por exemplo, o acesso. E eu quero aproveitar também, Platão, aqui para fazer um merchan. O Lacier está também promovendo um curso sobre provas digitais e me convidou para ser a professora. Ele sempre tem esses cursos curtos, né, práticos,
voltados aí ao público dos advogados. Então, no próximo dia 26 e 27 de julho, haverá um curso, inscrições pelo site lacier.com.br. É um curso completo em que nós vamos tratar não só dessa parte teórica, mas principalmente vamos focar na prática, no que o advogado precisa, porque ele precisa se antecipar. Já levar na inicial e na defesa a sua prova digital, já saber como impugnar, como obter essa prova, como inserir no processo. Então, todos aí que quiserem aprender mais, experimentar as ferramentas, nós vamos usar casos concretos e vamos experimentar essas ferramentas, ver como elas funcionam. Vai ser um curso bem legal, estão todos convidados, dia 26 e 27 de julho, lacier.com.br. Legal, Ana Paula. E aí, ó, a Dani, parece que ela perdeu a conexão mais uma vez. Inclusive, a queridíssima Beatriz, lá da 12ª, né, tá perguntando aqui, cadê a desconexão, né? O direito à desconexão da Dani. Mas é por uma boa causa, né? Por estar aqui com vocês e por estar conosco aqui. Então, a Dani tirou um pouquinho do seu descanso e das suas férias para estar aqui conosco. Nós vamos aí caminhando para o final, né? A gente não pôde aqui responder a todas as perguntas, né? A gente viu que muita gente querida aqui nessa live. Teve um que perguntou se o livro, de alguma forma, mostra como usar essas provas digitais. Muitos artigos aqui tratam dessas questões, de ferramentas também, para o uso prático das provas digitais. É importante frisar que é um livro teórico e prático, né? Então, vocês todos aí, a Dani está voltando aqui para a gente, né, despedir da galera. E então, a Beatriz aqui falando, né, que já tem feito algumas coisas lá na experiência prática dela, inclusive no 2º grau, mandando para o Sejus, que diz que aumenta muito a possibilidade de conciliação. Então, minha querida Beatriz, lá da 12ª, colega, né, da Dani, Rodrigo Dias, Marcela, tantos colegas queridos, Ângela e tal. Olha, não vai dar para, né, falar todo mundo nem responder as perguntas, mas a gente quer agradecer, né, o carinho. Vamos marcar uma próxima, né, Platão? Vamos marcar, e quem sabe respondendo as questões, né? Segundo o Rodrigo aqui, é só falar em prova digital que sai acordo, né? E é isso aí. Gente, tá aqui meu filho também, Lucas, aqui, começando a estudar Direito e acompanhando a nossa. Muito obrigado, filho, pela presença e todos aqueles que nos acompanharam. Então, vamos lá para as despedidas, pessoal. Né? Eu queria, né, mais uma vez, agradecer à editora Lacier, né, ao Lacier por tudo isso, ao Paturi por nos inspirar tanto, né, ao Rogério Neiva por começar, né, por plantar a sementinha lá conosco, a ministra Maria Cristina Peduzzi e todos aqueles que acreditaram nessa ideia. Alguém tinha que começar, né? E aí começou com isso e a gente pôde, o convite que me foi feito pela Ana Paula, pela companhia da Dani nesse projeto, nós pudemos aí oferecer à comunidade científica e jurídica essa obra que se chama Provas Digitais no Processo do Trabalho, Realidade e Futuro, da editora Lacier. Entre em contato conosco, quem tiver alguma dúvida, aí manda um direct para a gente. Quem quiser participar do sorteio, siga aí o roteiro, né? Printa, né? É printado a nossa tela, posta no Stories, marca a gente vai ter um direct e aí a gente vai fazer uma ordem e depois vai fazer o sorteio usando o site Sorteador, que é um site, né, insuspeito, para fazer esse sorteio. Então, vamos às despedidas finais. Primeiro a Ana Paula, depois a Dani, e vamos, né, ter fé aí que a conexão da Dani vai se até o final.
Vamos lá. Eu falo antes, então, não, a minha despedida vai ser breve, já falei bastante, eu também agradeço a presença de todos os colegas que estiveram aqui conosco, dos que participaram da obra coletiva, lembrando que vem aí já o projeto da segunda edição, porque alguns colegas ficaram de fora, alguns advogados falaram, doutor, eu quero participar. Então, se você está aqui nos ouvindo e quer participar da segunda edição, nos procure, porque vai ser um prazer receber o seu artigo e, se possível, integrá-lo aí à nossa obra. Só agradeço, Platão, e reforço que eu e a Dani também temos um perfil chamado E-Provas Digitais para divulgar pequenas pílulas, né? Pequenos detalhes, questões aí do dia a dia. Então, se você quer saber mais de provas digitais, também tem esse nosso perfil. Muito obrigada pela companhia, pela amizade. Passo a palavra para a Dani. Um beijo para todos. Eu também queria endossar todos os agradecimentos colocados pelo Platão. Pedir desculpa aqui pelos meus probleminhas de conexão, mas acho que deu, né? E dizer que realmente foi um prazer imenso, e é um prazer imenso trabalhar também com os colegas, com o Platão, com a Ana Paula e todos os demais articulistas do livro, que eu me sinto realmente em constante aprendizado. Eu acho que essa segunda edição vai ser bem interessante também, porque vai trazer um pouco mais desse lado prático, né? Que a gente passou a utilizar essas provas digitais. Eu acho tudo muito interessante. E dizer que com relação à desconexão, só para responder para minha colega e amiga Maria Beatriz, eu acho assim, quando a gente faz a coisa por amor, mas é aquela coisa que a gente gosta mesmo, estudar em férias é um prazer, é a desconexão do mundo doido que a gente vive e mergulhar naquilo que realmente nos engrandece e nos dá prazer. Então, estar aqui hoje é um prazer imenso. E divulgar essa obra com todo mundo é um prazer imenso. Então, essa para mim é uma desconexão. É uma desconexão. É realmente um prazer estar aqui com vocês hoje. Só tenho a agradecer, realmente. Que sem essa troca, a gente não sai do lugar, né? Com certeza. Valeu, minhas amigas, muitíssimo obrigado. Ana Paula e Dani, foi uma alegria, um prazer enorme trabalhar com vocês, fazendo essa obra. E agora nessa live, né, que foi, para mim, deliciosa. Eu espero que todos tenham gostado também. E em homenagem à Ana Paula, eu encerro a live com um abraço de Ana Paula, que ela se diverte com isso. Gente, muitíssimo obrigado. Até a próxima live. Acompanhe a gente lá no nosso feed, tá nos nossos perfis, que a gente vai falar mais sobre provas digitais, vai ter mais sorteio, tá? E quem sabe aí a gente marca uma live para responder as questões do pessoal. Obrigado, Flávio, tá aqui. Eu tô vendo agora o Flávio aqui. Paturi. E todo mundo, pessoal. Muitíssimo obrigado. Fiquem Um com Deus. abraço. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso, Dani. Tchau, queridos. Obrigada. Tchau, tchau. Aproveita aí o restinho da França aí pra gente. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.